bondade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua bondade colocou jardim em mim. E se eu perdesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. E sem achar dúvida eu quero conhecer Jesus. E sem achar dúvida eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, para podermos te louvar, cultuar, Senhor, e agradecer o teu santo nome, Pai. Que teu nome seja exaltado para todos sempre, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, que aqui será ministrada através do teu pastor, que o Senhor use ele grandemente, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. E no nome de Jesus que nós oramos e entregamos tudo em tuas mãos. Amém.
Meus irmãos, eu quero saudar a igreja, você que está me assistindo nesse vídeo, nesse momento, com a graça e a poderosa paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te alcance durante esta noite, que Ele fale ao seu coração e fale ao coração da sua família. Eu louvo a Deus porque nós temos o privilégio de poder dizer: eu quero conhecer Jesus. Eu quero meditar com os irmãos numa das falas do apóstolo Paulo, e eu fiquei muito apegado numa das palavras que ele falou, lá em Filipenses capítulo 1, abra a sua Bíblia, Filipenses capítulo 1. O apóstolo Paulo sempre foi um homem que tinha como uma bandeira o Evangelho, mas aí no versículo 21 ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Feche seus olhos. Deus querido, obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua palavra. Palavra essa maravilhosa, Senhor. Palavra essa que é transformadora e ela tem poder. Meu Deus, dirija-nos, Senhor. Usa-nos, ó Pai, para que eu possa, nesse momento, ser um instrumento do Senhor. Um instrumento usado pelo Senhor para trazer a mensagem dos céus a cada coração. Ó Deus, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que o Teu Espírito Santo fale nesta noite. Pai, eu que agradeço e peço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fiquei pensando, por que apóstolo Paulo pôde citar algo tão profundo? O que estava no coração de Paulo quando ele falou essa palavra? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro significa qualquer vantagem, benefício, seja material, intelectual ou moral, que se pode tirar de alguma coisa. O contrário de lucro é prejuízo. Significa que uma vida longe de Cristo é uma vida prejudicada. Então, quando ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele tinha razão. Meus irmãos, dos prejuízos nascem proveitos. Quando você chega no versículo 12, eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Ele disse assim: eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então Paulo está dizendo que o que acontece com ele tem servido para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Versículo 14: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. E o versículo 15 diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo? Que o que ele vive, que os problemas que ele passa, ou seja, Paulo em cadeias, está ali, mas tudo isso é para benefício do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte: para mim sofrer pelo Evangelho é lucro. Por que Paulo tinha, meus irmãos, essa convicção? Porque o coração dele estava no Senhor. Significa que a vida dele era o Senhor. Às vezes a gente olha e vê alguns casais, um chama o outro assim. Uma vez eu vi uma mulher chamando o marido de minha vida. Minha vida. Achei muito bonito aqui. Só que se ele se for, ela continua vivendo. Porque ele é objeto de amor, mas não de adoração. O de amor eu posso perder e continuo vivendo. O de adoração eu não consigo viver sem. Ou seja, o homem não vive sem Deus. Então, meus queridos, aqui o argumento de Paulo visa provar que o seu encarceramento estava contribuindo para o proveito do Evangelho, que era a razão principal da vida dele. Ou seja, ele tomou para si o Evangelho a ponto de dizer: o Evangelho de Cristo é o meu Evangelho. Quando você chega no versículo 13 e 14, conforme nós lemos, não devem ser mal entendidos de jeito nenhum, porque os filipenses podiam sentir-se tanto abalados quando eles ouviram falar que o seu pregador estava em cadeia. E alguns poderiam pensar: será que ele cometeu algum delito? Por que Paulo está preso? Eu ouso dizer que enquanto ele estava preso, meus irmãos, ele estava escrevendo.
estava meditando. Ele era alguém dinâmico. Ele era alguém, meus irmãos, que a sua mentalidade estava no Senhor, o seu coração estava no Senhor. Por isso ele explica que em Roma era bem compreendido e que seu encarceramento foi por causa da pregação do Evangelho de Cristo e não por nenhum crime que ele havia cometido, e que muitos irmãos agora, animados pela ousadia de Paulo, tomaram coragem para evangelizar os seus vizinhos. Aí eu vejo que quando você está do lado de alguém que tem coragem, que é ousado, que é dinâmico, você fica dinâmico também. Você já saiu para trabalhar, para fazer uma obra missionária com alguém dinâmico, alguém de fé, alguém que a gente pode dizer assim, está na brasa, aquecido, você fica também. É igual a regência do hino. Vou pegar um exemplo: quando alguém rege o hino bem animado, como é que a igreja faz? E quando você rege, a igreja murcha. É assim. A ousadia de Paulo estava encorajando os irmãos a serem ousados também. Um homem que estava em cadeias, um homem que já havia experimentado tanto sofrimento, um homem, meus irmãos, que havia experimentado inclusive naufrágio, um homem que já foi esbofeteado, um homem que já foi mal falado, um homem, meus irmãos, que não estava mais vivendo para ele, agora ele vivia para Cristo. Quando Paulo falava, ele não estava dizendo só em palavras, Paulo estava falando aquilo que ele vivia. Mas quando ele chega no versículo 15 até o versículo 18, ele ensina que o nome de Cristo estava sendo bastante divulgado agora, e nem sempre por crentes, mas Paulo apreciava toda essa publicidade pelo seu sofrimento, encorajando os irmãos. Mas a publicidade não era Paulo, era o Cristo de Paulo, era o Deus de Paulo, porque ele havia, meus irmãos, ao menos preocupado ali com que o povo pudesse ensinar uma mensagem verídica, uma mensagem do Evangelho. É por isso que ele fala: olha, eu quero que vocês tomem ciência e que as coisas que estão acontecendo comigo tenham proveito. Aí eu fico pensando que na vida do cristão não tem coincidência, tem direção de Deus. Meus irmãos, quando eu saio a serviço de Deus, tem direção de Deus. Por que nós podemos dizer, meus irmãos, o versículo 20 merece uma meditação profunda? O seu significado é que foi escrito em vista do comparecimento de Paulo perante o império do imperador Nero. Por isso que no versículo 23 ele trouxe essa expressão: partir e estar com Cristo. Não importa se ele ia viver ou morrer. Olha o versículo 20, meus irmãos, versículo 21. Portanto, nós acabamos de ler: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é o que? Incomparavelmente melhor. Paulo tinha desejo de estar com Cristo. Paulo não tinha essa preocupação: aí, o que vai acontecer? E se eu morrer? E se tirarem a minha vida? Meus irmãos, ele disse que era melhor estar com o Senhor. Ele tinha essa convicção. É por isso, meus irmãos, que para ele fala partir e estar com Cristo. Era uma mensagem muito forte, era uma mensagem de vida. Meus irmãos, isso não significa necessariamente que ele tinha que morrer, mas ele estava com Cristo naquele momento, ainda em vida. Enoque e Elias esteve com Cristo. Eles passaram pela morte, não precisou passar pela morte, né? Mas Paulo disse: se preciso for, eu morrerei por Cristo. O motivo dele, meus irmãos, dar a sua vida, e dar a sua vida é estar disposto mesmo, se for o caso, morrer por Cristo. Significa que a razão maior de tudo isso é que Deus tinha dado a ele uma incumbência: você vai ser pregador meu entre os gentios. Deus chamou ele de vaso consagrado. Quando Saulo, desacreditado, e olha, Saulo precisava ser ungido por Deus, mas esse homem, Deus falou: não importa, ele é um vaso escolhido para mim, por mim, para pregar o Evangelho entre os gentios. Então o motivo dele agora era o Evangelho.
O Evangelho, que é o poder de Deus. Tanto é que ele disse: eu tenho vergonha do Evangelho? Não, pois eu não me envergonho do Evangelho. Eu fico imaginando que Paulo, se ele estivesse na hora do almoço lá na empresa, ele ia sentar na mesa e falar: gente, vamos parar de falar desses assuntos, eu quero falar com vocês 5 minutos sobre o Evangelho. Coisa que as pessoas iam fazer o quê? Põe o seu nariz. Provavelmente no dia seguinte você fala: vamos almoçar? Não, pode ir que eu vou mais tarde. Pode ir que eu vou almoçar mais em casa. Pode ir que eu já almocei. Você está entendendo? Ele não tinha vergonha. O Evangelho era o estímulo dele, meus irmãos. Aí eu fico pensando, nós nos dias de hoje, no século 21, nós temos, a Bíblia diz que a igreja tem o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação é em Cristo Jesus. Mas o Evangelho de salvação está em Cristo. Então nós ainda temos que continuar pregando o Evangelho. A linguagem do versículo 22 sugere que ele faz a alternativa, meus irmãos: depender da escolha do apóstolo, mas por amor à obra evangélica ele quis ficar mais um tempo por aqui. Olha, ele disse: eu prefiro estar com Cristo, que é infinitamente melhor, mas por causa do Evangelho, que convicção, eu prefiro ficar mais um pouco por aqui. A gente poderia pensar: será que ele está com medo? De maneira nenhuma, meus irmãos. Tanto na vida como na morte, Paulo esperava ser solto. Por quê, meus irmãos? Ia sair da cadeia vivo, ou se não saísse, ele estaria solto, porque estaria com Cristo. Sabe, meus irmãos, também era possível que fosse condenado à morte, e poderia não sair dali. No entanto, isso não afligia, porque ele sabe o que a sua morte significava. Se ele fechasse os olhos ali, ele estaria com Cristo. Convicção. Aí eu fico pensando, meus irmãos, como é que a gente tem lidado com a importância da nossa vida? Ela é preciosa, sim, mas ela é mais preciosa para o Senhor. Os seus santos do Senhor é tão preciosa. Versículo 21: para mim, o que é esse viver? Sabe, meus irmãos, só Cristo, somente Cristo é o sentido da vida de Paulo. Ou seja, toda a sua vida, toda a vida dele agora está em função do fato de que Cristo o chamou para ser apóstolo, e ele assumiu muito bem a sua posição de apóstolo. Ele estava ali na qualidade de um homem que tinha que anunciar o Evangelho, pregar e viver por ele. Ele não quis usar aquele momento de apostolado para ser uma plataforma, um degrau para ser talvez um político, ou para ser um governador, ou para ser qualquer outra coisa. Não, ele disse: a minha função aqui é ser pregador do Evangelho. Deus me chamou para ser apóstolo. Logo, a morte, ao invés de ser uma perda, agora é lucro, pois o une mais ainda com Cristo. Ou seja, se ele morresse, ele estaria mais unido com Cristo do que na carne. Por que ele falou isso? Qual é a razão de Paulo ter afirmado com tanta segurança, com tanta veemência isso, meus irmãos? Por que Paulo tinha tanta certeza disso? Porque ele lá em Gálatas capítulo 2, 19 e 20, ele diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele continua: agora eu estou crucificado com Cristo. Mas no versículo 20 de Gálatas 2 ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como é que esse negócio de Cristo viver em mim significa? Que o versículo explica isso. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé. Fé em quem? No Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Aí fico pensando, a gente tem toda essa convicção de que o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Só que quanto mais convicção eu tenho disso, quanto mais eu me apego a Cristo, porque Deus, a Bíblia diz que se apegou a nós, muito mais a minha fé está firmada nele. Então esse viver na carne, agora eu vivo na fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E se ele retroceder? O Senhor diz que a minha alma não tem prazer nele. Então, meus irmãos, morrer só é lucro se viver é Cristo, se não é prejuízo. Quando morre alguém com Cristo,
é lucro. Quando morre alguém sem Cristo, está prejudicado. Porque Jesus, quando caminhava, disse assim, uma palavra que todas as crianças já conhecem. Jesus disse o texto áureo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, significa que está prejudicado. Não pereça, mas tenha vida. Você já imaginou uma eternidade longe de Deus? Meus irmãos, para eu querer passar uma eternidade ao lado de Cristo, significa que eu quero passar pelo menos alguns momentos com Ele aqui na terra. Se eu não tenho o prazer de estar num culto de oração, num culto de manhã, num culto à noite, como é que eu vou querer estar uma eternidade ao lado dele? Se ele disse 2 ou 3, ele disse, meu nome ali estarei no meio de vós. Ah, meus irmãos, precisamos ter a mesma convicção do apóstolo Paulo, porque para mim viver é Cristo, e por que o morrer é lucro? E será que a gente tem essa mesma convicção? O mundo dos negócios não quer ter prejuízo, só lucros e lucros e lucros, mas a nossa vida, o nosso lucro é estar em Cristo, porque quando eu parto daqui, meus irmãos, tudo que eu tenho fica, e tudo que eu sou vai. O que você é? A gente às vezes encontra as pessoas assim, como é que você está? Eu estou bem, comprei isso, comprei aquilo outro, tenho 2 daquilo, tenho 3 daquilo outro, a gente se vira, como é que você está? Eu estou bem. Como é? O que aconteceu nisso? Olha, eu estou mais próximo de Cristo, a minha salvação está cada vez mais evidente, o Espírito Santo tem me usado, eu tenho sido um vaso, eu tenho sido um instrumento, e sou rico. Você está entendendo qual que é a regra de medir? Meus irmãos, aonde você ouve falar que morrer é ganho ou é lucro, se não for na visão do Espírito Santo em nós, o apóstolo Paulo estaria enganado. Quantos homens, meus irmãos, na sua melhor atividade foram ceifados? O apóstolo Paulo, ele fez uma grande escolha. Eu preferia isso, mas por causa do evangelho que eu assumi, eu quero ficar mais um pouco. A razão dele não é porque ele tinha medo da morte, é porque ele queria viver mais um pouco para Cristo, por Cristo. Você está entendendo, meus irmãos, como é importante a nossa vida? A Bíblia continua afirmando que estamos no lucro. Meus irmãos, a Bíblia não se engana, a Bíblia não mente, a Bíblia não deixa a gente perdido. Deus disse em sua palavra, queridos, que muitos e muitas pessoas que estão sem Cristo estão perecendo longe dele e morrem sem ele, e é impossível entrar na glória sem Cristo. É por isso que Paulo, quando escreveu 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, ele disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o que tinha, a fé. Aí ele disse mais, desde agora a coroa da vida, ou a coroa da justiça, que é uma versão, me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Nós estamos aqui aguardando a volta de Cristo, e há muitos anos, assim que Jesus acabou de ser assunto aos céus, os homens já estavam aguardando a volta de Cristo, e aqueles que o aguardavam naquela época já o encontraram, porque morreram com Cristo, partiram com Cristo. Por isso, meus irmãos, uma vida com Cristo passa a ser lucro, e você terá lucro ou perda quando você partir dessa terra. Você, meu irmão, meu amigo que está ouvindo esse vídeo na sua casa, na sua vida espiritual, você está no lucro ou no prejuízo? Eu quero dizer para você, quando você está com Cristo, tudo muda na sua vida. Os seus valores passam a ser outros. O seu maior tesouro, a vida eterna. A sua vida, meus irmãos, está escondida e guardada com Cristo. O seu maior tesouro está no lugar onde a traça não rói, onde a ferrugem não come, aonde a bolsa de valores pode despencar e ele continua sendo valoroso, porque foi comprado com o sangue de Cristo. É por isso que o Salmo 31, meus irmãos, versículo 24, nos diz algumas coisas: esforçai-vos e
prevalecerá o seu coração. O Salmo 136 diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, e assim do que aqueles que esperam pela manhã. Nós nunca vamos ser confundidos por causa de Cristo. Meus queridos, como é que você está? Você já parou para pensar por que Paulo chega contando a convicção? Você tem a mesma convicção? Viver para Cristo. Puxa, mas viver para Cristo está cada vez mais raro. Eu quero falar algumas coisas para você dentro desse texto. Cristo é o nosso abrigo seguro, porque Ele nos livra. Por que Paulo tinha tanta convicção? Porque Paulo conhecia a Cristo. Querer Ele, só quem o conhece. Quando eu passo a conhecer Jesus Cristo, meus irmãos, eu nunca mais quero ficar longe dele. Do que Ele nos livra? Ele nos livra da ira de Deus, porque sem Cristo nós ainda estamos sobre a ira de Deus que desencadeou no processo do pecado no Éden. E Jesus Cristo, a Bíblia diz que aplacou a ira de Deus. Ele nos livra do pecado, meus irmãos, o pecado que mata o homem. Cristo nos livra do temor. Nós não vivemos mais aterrorizados. Cristo nos livra, meus irmãos, de cair na tentação. Se não é Cristo, nós caímos. Nós somos tentados por suborno e tantas coisas. E olha que o mundo é um mundo tentador. Ele nos tenta mentir, nos tenta falar coisas que não é verdade. Ele nos tenta levar para os lugares que Deus não quer que nós estejamos. Ele nos tenta a relaxar a nossa postura. Aliás, falar em postura, você já viu que o soldado tem uma postura? E nós somos o que de Cristo? E nós estamos na postura adequada para quem está no campo de batalha? Ou acabou a guerra? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. É por isso, meus irmãos, que Ele nos livra da tentação. A tentação de relaxar no momento de guerra. Quantas pessoas relaxaram? E quando nós relaxamos no momento de guerra, sabe o que a gente faz? A gente passa a ser de soldado a uma presa fácil. Cristo nos livra das dificuldades. Porque Filipenses capítulo 4, versículo 19, disse o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Cristo nos livra da morte, porque com Cristo, meus irmãos, nós passamos da morte para a vida, e Cristo nos livra do juízo, porque nós vamos comparecer diante do tribunal absolvido. Ah, meus irmãos, o que significa a morte do crente? Significa um sono. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 8, que ela é comparada a um sono. Eu durmo e acordo na presença do Senhor. Quem dorme acorda, não acorda? E quando você acorda nos braços do Senhor. Meus irmãos, a morte do crente é chamada de bem-aventurança, porque significa que você é feliz. É chamada de lucro. Paulo chamou de lucro para o crente. E muitos crentes anseiam para ir para a casa do Pai. Lucas capítulo 2, versículo 29, ele queria ir para a casa do Pai. O nosso anseio é ir para a casa do Pai. Não adianta eu vir na igreja e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, sendo que eu quero ficar aqui. Meus irmãos, para o crente, o que significa a morte? O crente não tem mais medo dela, porque ele está indo ao encontro do Senhor. Traz ricas consolações para os obreiros fiéis, mais ainda. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 diz que para os seus fiéis a morte traz para ele uma coroa. Lembra que a gente cantava, né? E lá no céu, uma coroa terei, garantida por Jesus, pelas almas que eu ganhei. Quem tem mais de 45 anos lembra desse? Ah, meus irmãos, eu quero terminar dizendo que na carta aos Filipenses, Paulo faz algumas alegações importantes. Paulo alega que nós temos que ser agradecidos por Deus. Ele faz um agradecimento àquela igreja de Filipos, por ter crescido com ele. Meus irmãos, que ele alega que quando que Cristo estava sendo anunciado,
Ele percebeu que a vida dele estava estimulando outros a pregar o Evangelho. Como é que eu desanimo alguém a pregar o Evangelho? Quando eu começo a mostrar para as pessoas que não está valendo a pena. Né? Você já viu Paulo reclamando? Olha, meus irmãos, eu estou aqui na cadeia. Os irmãos lá, puxa vida, eu estou aqui por causa deles. Eu sou um coitado mesmo. Ah, meus irmãos, Paulo não tinha nada disso não. Paulo sabia que a vida dele tinha um propósito maior, e o propósito da nossa vida vai delinear aquilo que eu quero ser e aonde eu vou chegar. Meus irmãos, na carta aos Filipenses, Paulo alegra-se com essas coisas, ele se alegra pela fé dos irmãos, ele viu que os irmãos continuavam firmes na fé, ele se alegrava pela unidade dos crentes, lá no capítulo 1, versículo 25, eles estavam unidos, eles estavam crescendo, ele estava alegre, meus irmãos, sobre o sacrifício pelos irmãos. A minha vida está aqui, mas muita gente está sendo beneficiada. Você tem que ser um beneficiário da vida dos outros. Como é que você faz isso? Dando chocolate? Dando bombom? Pode até ser, mas você tem que dar para ele palavras de vida eterna. Palavras, meus irmãos, de vida eterna faz as pessoas ficarem em pé e permanecer em pé. Frases de autoajuda levanta a pessoa, mas só para ele ali. Palavras da Bíblia não, meus irmãos, ela te coloca em pé e você vai marchando até a eternidade. Meus irmãos, Paulo estava muito alegre na comunhão do Senhor. Capítulo 3, versículo 1, ele via que a comunhão do Senhor, ele estava alegre nos irmãos. Ele olhava e via que os irmãos continuavam orando, continuavam estimulados. Paulo estava alegre e motivava, meus irmãos, a alegria permanente. Porque quando alguém está alegre em sua volta, você é contagiado pela alegria. Mas quando você está ao lado de gente, todo mundo triste, você acaba chorando, desmotivado. Paulo não. O dinamismo de Paulo era o Espírito Santo de Deus nele. E por último, Paulo estava alegre sob o cuidado dos irmãos. Mesmo com tanta seriedade, mesmo com tanta convicção, ele precisava que os irmãos também orassem por ele. Os irmãos, certa feita, os irmãos orando, Paulo preso, na companhia de Silas. O que aconteceu com as cadeias? Abriu. A oração abre cadeia. A oração, meus irmãos, abre portas. A oração transforma a vida. É por isso que Paulo disse: o viver para mim é lucro. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero, queridos, que você comece agora a sentir que o seu lucro não está nas coisas, não está naquilo que você compra e vende, mas está naquilo que você andaria na sua vida espiritual. Meus irmãos, o Senhor disse em Salmo 25:3 que jamais vai ser confundido. No 37:7, descansa no Senhor. Eu quero que você descanse no Senhor e espera nele. Salmo 37:7. Eu quero que você nesse momento coloque a sua vida no altar do Senhor e diga: Senhor, usa-me para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. Por isso que a esperança do justo ela é a alegria. Provérbios 10:28. Querido Deus, Pai Celeste, obrigado, Deus, porque nós sabemos que o dia que eu partir daqui, o dia que nós, igreja do Senhor, nós estamos no lucro. E esse lucro, Pai, é porque toda a nossa vida foi investida em adorar a Cristo, no serviço do meu reino. Ah, Deus, a satisfação que temos do Espírito Santo usarmos, ó Deus, só nós podemos sentir. E nós queremos, ó Deus, que essas vidas que estão nos assistindo aqui agora possam ser, ó Pai, nesse momento impactadas pelo Teu Espírito Santo. Que eles possam, ó Deus, compreender a alegria de Paulo naquela igreja, com aqueles irmãos de Filipos, ó Deus. Que eles possam ter a mesma alegria de saber que a sua vida agora tem valor em Cristo. Senhor, desperta-nos cada vez mais a termos uma vida espiritual sadia, Deus. Reajusta a nossa postura, Deus, para que nós possamos ser este bom soldado de Cristo. Ó Deus, não permita, ó Deus, que nós abandonemos a armadura do Senhor, porque nós estamos, ó Deus, no momento
de tantas lutas, de tantas investidas, ó Deus, contra a família, contra os conceitos, ó Deus, contra a tua igreja, Senhor, que tem uma falsa liberdade, ó Deus, uma liberdade nacional, sim, Senhor, mas ela tem uma prisão interna, ó Deus, onde muitos estão esfriando, fracassando, abandonando, apostatando da fé. Senhor, levanta a tua igreja, Senhor, porque o Senhor ainda continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Deus. Que o Senhor possa ouvir nessa noite algumas pessoas dizendo: amém, Senhor, aqui estou, eis-me aqui, Senhor, como o profeta Isaías diz. Ó Deus querido, desperta-nos cada vez mais o desejo de viver por Cristo, porque sabemos, ó Deus, que o sentido da nossa vida não pode ser outro, e não é outro, a não ser o autor e consumador da nossa fé, e é pela fé que nós vivemos com tranquilidade e com paz nessa vida. Visita, ó Deus, cada vida, cada família, cada lar. Visita, ó Deus, os nossos empreendimentos na vida espiritual, Senhor, porque nós queremos que a tua igreja cresça mais do que nossa casa, do que nossos negócios, para que o teu reino seja cada vez mais estabelecido na face da terra. É o desejo do nosso coração, Senhor, no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém, Deus, amém. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe.